Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Evangelho na Real. Se você não é inscrito ainda, aproveite agora, se inscreva, compartilhe, comente, curta esse vídeo, que assim você ajuda essa mensagem a chegar ao maior número de pessoas. No vídeo de hoje, você vai ver uma participação nossa no programa da Rádio Adonai. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da rádio para você, ok? Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Jó, esse personagem bíblico aqui do Antigo Testamento. E é um personagem que eu acho bem intrigante, ele levanta várias questões. Mas antes de falar qualquer coisa, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você ouve falar de Jó, dessa história e de tudo que aconteceu na vida desse homem, o que vem à sua mente assim de imediato? Até se fosse pedido para você dar um título a essa história e a esse livro, que título você daria? Bom, eu acredito que, se não todos, pelo menos a maioria iria falar algo sobre sofrimento, dor, frustrações, tragédias, decepções, pois é realmente tudo isso que se passou na vida desse homem, Jó. Mas será que o tema central, a mensagem principal que o livro de Jó nos traz é o sofrimento humano em si? Apesar de falar sobre, eu penso que a mensagem principal desse livro, mais do que o sofrimento, é a fé. Durante a narrativa e o desfecho dessa história, nós vamos ver ali, até o final, um homem com uma fé inabalável e exemplar pra gente. Mas quem foi Jó, afinal? É uma história muito conhecida, eu sei, mas é interessante a gente voltar aqui. Inclusive no capítulo 1 e o verso 1 do livro de Jó já fala muita coisa sobre o caráter dele, né? Fala ali que ele era um homem bom, justo, um homem reto, que temia Deus e que se desviava do mal. Também vai apresentar alguma coisa sobre a vida financeira. Jó era um homem próspero, um homem muito rico, muito conhecido e poderoso da sua época, um homem casado, tinha 10 filhos, tinha servos que trabalhavam para ele, tinha amigos, tinha saúde, era um homem abençoado. Mas o que a história nos mostra? Que do dia para a noite, de repente, tragédias começam a vir sobre a vida de Jó, e uma atrás da outra. De repente, Jó, ele tem os seus filhos mortos, muitos dos seus servos também perdem a vida, a sua vida financeira é destruída, ele perde a sua saúde, a sua esposa chega a ele e diz assim: Jó, olha a sua volta, olha tudo que aconteceu, por favor, abandone esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. E os próprios amigos chegam ao ponto de começar a desconfiar e questionar Jó, porque ele não estaria passando tudo aquilo na visão dele se Jó não tivesse feito algo. E que talvez haveria ali algum pecado oculto, alguma coisa que Jó não havia confessado. Por isso que ele estava passando tudo aquilo. O que eu quero dizer para você é que não era para ser assim. Não era para ser assim com Jó, não era para ser assim comigo e com você. Sabe por quê? Porque no princípio Deus criou tudo bom. Tudo que Deus fez foi perfeito. Deus fez tudo maravilhoso. E dentre a criação, Deus tem Adão e Eva, seres conscientes, racionais, pensantes, com razão, dotados de livre-arbítrio. Só que houve um momento em que o homem, ele preferiu ouvir a sua voz, o seu eu, do que a voz do seu Criador. O homem peca e nós vemos aí as consequências do pecado até hoje. Foi o homem que corrompeu, danificou e destruiu tudo que Deus havia feito de bom e perfeito. Voltando à história aqui, no capítulo 1 e 2 dessa história, o que nós vamos ver ali? A perspectiva divina de tudo que aconteceu. Porque é ali que nós vamos ver, pessoal, o porquê que Jó passou por tudo aquilo, qual que era a causa. E ali vai explicar, né, que foi algo que aconteceu no céu, no mundo sobrenatural e invisível para Jó, que teve reflexo ali na sua vida. A própria Bíblia fala em Efésios, né, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, a nossa luta diária não é contra pessoas, por mais que muitas vezes encontramos dificuldades com pessoas, mas a nossa luta
é contra a potestade, é contra as hostes, é contra as maldades nas regiões celestiais. Do capítulo 3 ao 37, o que nós vamos ver? A perspectiva humana. Jó, seus amigos, passaram ali um tempo tentando entender, encontrar respostas para toda aquela tragédia que Jó estava vivendo. E talvez tudo isso faz a gente parar e se perguntar: será que Deus é justo? Será que Deus não é injusto? Não foi injusto com Jó? Deus não está sendo injusto comigo? E muitas vezes, como Jó, nós tentamos buscar respostas para situações que nós estamos vivendo com os filhos, com o esposo, com a família, com a vida. E quantas vezes nós não encontramos respostas? E infelizmente nós não vamos ter aqui resposta para todas as nossas circunstâncias. Jó não teve. Se você ler o livro todinho de Jó, por mais que nós temos essa revelação aqui no livro, Jó não recebeu a resposta de Deus para a causa do seu sofrimento. E muitas vezes é assim comigo e com você. Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus não é injusto. A Bíblia nos apresenta um Deus justo, com uma justiça perfeita. E aí vem a pergunta: então, Mayra, até quando vai durar essa injustiça aqui no mundo? Até quando essas tragédias, mortes, doenças, pandemia, até quando? Não haverá um fim para isso? Eu quero te dar uma boa notícia: que haverá um fim para tudo isso. E para isso eu queria ler aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 3. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita justiça. Nós que cremos nessa palavra como revelação, nós que cremos na Bíblia, nós temos acesso às últimas páginas desta história, desse capítulo da vida terrena. E nós sabemos que o nosso Jesus vai voltar e que Ele vai reinar sobre todos. E a justiça dele será aplicada e nós veremos e viveremos a justiça plena de Deus. Mas diante da injustiça de hoje, será que Deus tem alguma mensagem, uma palavra para nós? Sim. Eu quero dizer para você que Deus tem uma mensagem para mim e para você hoje, diante de todas as intempéries da vida, que é João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a resposta. Jesus, um Deus que se encarnou, que viveu neste mundo aqui como eu e você vivemos hoje. Um dia Jesus pisou nessa terra, um dia Jesus viveu na pele dele a injustiça deste mundo. A cruz, ela expõe o tipo de mundo que eu e você vivemos, um mundo mau, um mundo violento, um mundo injusto. Mas a cruz também expõe o tipo de Deus que eu e você cremos. Um Deus de amor, um Deus que se entregou por mim e por você naquela cruz. A morte vicária, substitutiva, porque era para mim, era para você estar ali naquela cruz. Mas Ele morreu em nosso lugar. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver homens de Deus, homens bons, sofrendo as injustiças e tragédias dessa vida. Até porque Jesus e a Bíblia nunca você vai ver, encontrar aqui uma passagem dizendo que nós estaríamos blindados, imunes e isentos de tudo isso. Mas a Bíblia, ela oferece algo para mim e para você. Ela oferece um caminho que nos ajuda a atravessar até o outro lado. E esse caminho é Jesus, porque Jesus é o caminho. Indo para a conclusão aqui da nossa reflexão, ali no capítulo 1 e 2, nós vamos ver que houve um diálogo entre Deus e Satanás. E Deus vira para Satanás e diz assim para ele: você observou Jó, o meu servo, que é fiel e temente a mim, um homem justo, um homem reto, um homem bom que se desvia do mal? Você viu, você observou Jó? Satanás se vira para Deus de forma irônica e até questionando as afirmações de Deus. Ele diz assim:
Você, Deus, tem mimado Jó. Jó é um homem mimado. Jó é um homem que tem recebido só o bem, só a bênção, só a prosperidade. Por isso que ele é leal, por isso que ele é fiel, por interesse. Porque o Senhor tem subornado ele com bênçãos. Mas deixa a dificuldade vir sobre ele, deixa a doença vir sobre ele e você vai ver quem é Jó, se realmente ele é fiel, se realmente é leal. Sabe o que Satanás estava querendo dizer? Que o comportamento de Jó era condicionado, que Jó era fiel a Deus por causa dos estímulos, por causa das respostas, por causa das bênçãos de Deus sobre a vida dele. E que bastava essa situação mudar, que Jó ia negar a sua fé. Enfim, Deus aceita o desafio, nós sabemos tudo o que acontece sobre a vida de Jó, e a resposta, né, a essa aposta, vamos assim dizer, a essa tese de Satanás seria testada com a reação de Jó diante do seu sofrimento. Seria contestada ou comprovada a tese de Satanás. E nós sabemos que Jó foi fiel até o fim. A fé de Jó foi inabalável, porque a fé de Jó, ela era incircunstancial. Isso quer dizer que Jó não sofreu? Não, Jó sofreu. Jó se sentiu só, Jó questionou, Jó ficou em dúvidas, mas Jó foi fiel a Deus. E no capítulo 38 ao 41, o que nós vamos ver? Deus se apresentando a Jó, Deus conversando com Jó, Deus mostra a Jó quem ele era. E no capítulo 42 nós vamos ver a resposta de Jó a Deus. Jó dizendo que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora ele conhecia Deus com seus olhos. A presença de Deus foi suficiente para Jó. Você não vê Jó perguntando para Deus o porquê do seu sofrimento, porque Deus foi suficiente para Jó. Para concluir, eu queria dizer para você, apenas confie em Deus. Mesmo que as circunstâncias sejam diversas, sejam contrárias, como Jó, confie em Deus. Confiar é perder o controle. Talvez a situação que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, tem feito você perder o controle da sua empresa, o controle financeiro, o controle da sua saúde. Mas entenda, confiar é perder o controle. Porque quem tem o controle de tudo não precisa confiar. Quem controla tudo com as suas próprias mãos não precisa confiar. Mas talvez o dia que eu e você começarmos a perder o controle, nós vamos aprender a de fato confiar em Deus, como Jó confiou. E confiar em Deus é encontrar um lugar seguro para o nosso coração. Confiar em Deus é encontrar descanso para as nossas almas. Confie em Deus, amado, como Jó. Que a sua fé, que a minha fé possa ser inabalável. Amém?